Como vocês viram aqui no canal, eu sou professor de alemão, já sou professor de alemão há muito tempo, desde o milênio passado, para falar a verdade. E hoje vou dar então algumas dicas do que eu venho aprendendo ao longo desse tempo dando aula. São dicas que servem para quem está aprendendo qualquer língua, não só para o alemão. Então, se você está aprendendo inglês, espanhol, hebraico, russo, qualquer língua que seja, as dicas servem para você também. Então, serão 5 dicas para quem está aprendendo uma língua estrangeira. Vamos então para a dica número 1. Dica número 1 é: você não vai aprender a língua estrangeira se ficar só com o curso. Não adianta você ir para a sua aula, passar 1, 2 horas por semana e achar que vai aprender a língua estrangeira. Não, você não vai aprender a língua estrangeira. A nossa dica é contato. Você precisa de contato. Não existe língua difícil. Por exemplo, eu dou aula de alemão. Muita gente fala, não, alemão é muito difícil, é impossível. Mas não é. Na verdade, você tem pouco contato. A maioria do pessoal tem pouco contato com a língua antes do curso. E aí vai cheio de preconceito, achando que é uma língua difícil, mas não é uma língua difícil, nem impossível. Portanto, todas as oportunidades que você tiver para ter contato com a língua meta, a língua que você está aprendendo, você deve aproveitar. Por exemplo, as dicas que eu dou, coloque tudo na Netflix na língua que você está aprendendo. Não importa se você vai boiar no começo, não vai entender nada daquilo, vai ficar só olhando para a cena, mas com o tempo você vai se familiarizando, vai ouvindo mais, vai lendo mais daquela língua. Contato é sempre importante. Outra coisa, coloque tudo que você puder na língua que você está aprendendo. Por exemplo, o Google. Coloque seu Google na língua que você está aprendendo. Coloque seu computador, seu celular, sei lá, se você tiver seu micro-ondas, puder colocar, coloque tudo na língua que você estiver aprendendo, porque isso facilita muito. Você vai aprender vocabulário em contexto. Aliás, deixa eu me corrigir aqui, você não vai aprender, você vai adquirir vocabulário em contexto. Aquilo que a gente aprende, a gente esquece. Aquilo que a gente adquire fica para o resto da vida. Eu dou alguns exemplos aqui para vocês. Quando eu estava fazendo curso lá na Alemanha, todo dia eu ficava ouvindo o que falava no metrô, ou no trem, no ônibus. Ônibus não, que não era ônibus, era o tram, que é algo parecido. Mas tinha aqueles alarmes sonoros. Até hoje eu sei repetir aquilo de cor, porque eu aprendi, eu adquiri aquilo em contexto, aquele vocabulário em contexto. Mesmo passando 10 anos aí que eu não volto para lá, mas ainda sei tudo de cor. Aquilo que a gente adquire, que é fixado com o contexto, isso há pesquisas já que comprovam, a gente não esquece. Isso fica muito guardado na nossa lembrança. Então, tenham contato o máximo que vocês puderem com a língua. Vocês agora que estão aprendendo uma língua com a internet, aqui mesmo no YouTube tem vários canais, tem o meu canal, aliás, assinem aqui o canal se você estiver assistindo a esse vídeo. Tem muita possibilidade para vocês conversarem com falantes nativos daquela língua, mas aí eu dou uma segunda observação aqui para vocês. Não perguntem sobre gramáticas para falantes nativos da língua. Nem sempre eles sabem, eles têm noção. É a mesma coisa que você imaginar que alguém está aprendendo aqui português, encontra uma pessoa, um brasileiro, para conversar, e aí começa a perguntar o que é uma adjunta adnominal, o que é uma adjunta adverbial. Você mesmo que está vendo o vídeo saberia explicar isso para a pessoa? Provavelmente não, mas você usa isso o tempo todo. Então, não se fixem perguntando esse tipo de coisa para os estrangeiros. Aproveite mais, principalmente, para a comunicação, para vocês adquirirem vocabulário dentro do contexto. Então, essa foi a nossa primeira dica. A segunda dica é: procure coisas do seu interesse na língua que você está estudando. Todo mundo gosta de algum assunto, tem um tema preferido, algo que gosta mesmo da sua língua materna. Se você vai procurar esse tipo de informação na língua estrangeira, vai ser muito mais fácil de você entender. Você vai ter muito menos problemas. Não importa que seja física quântica, igual o maluco aqui, eu gosto desse tipo de assunto. Você vai procurar em alemão, física quântica em alemão, você vai entender muito mais do que se você não tivesse nenhum conhecimento sobre aquele assunto. É um tema que você gosta, naturalmente você já conhece o vocabulário, você mais ou menos espera o que o texto vai dizer. Se você gosta de música, vá atrás de música, cante o dia inteiro, cante no banheiro, né? Cuidado para não assustar a família, mas faça então esse tipo de coisa. Procure assuntos que você gosta, um assunto que você domina na sua língua materna, procure o equivalente a isso na língua que você está estudando, você vai já adquirindo um glossário, vai montando o seu glossário, anotando como que é o vocabulário, vai ser muito mais fácil para você destrinchar e você avançar bastante no ensino da língua estrangeira. A terceira dica é, essa eu sempre dou para os meus alunos de língua 1, pessoal que está começando no alemão: ensine a língua que você está aprendendo. Ah, professor, mas
Sou iniciante do zero, tive uma aula, vi um vídeo na internet. Legal. Serve do mesmo jeito. Você tem conhecimento maior do que essa pessoa que, em tese, você está ensinando. Pode ser o seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, seu cachorro, se você não tem ninguém para ensinar. Mas ensine essa língua para alguém. Você vai perceber que você vai fixar melhor as estruturas, você vai perceber que você entende muito melhor a língua do que você imagina. Voltando a contar meus causos, né? Quando eu comecei a dar aula de alemão, eu percebi que realmente eu sabia alemão de fato foi com isso, em sala de aula, às vezes os alunos perguntavam uma coisa e do nada você sabia explicar aquilo assim automaticamente, você pensa, uau, realmente sei a língua. E o segundo momento foi uma vez que eu estava lá na Alemanha, em Munique, e que eu fui discutir com o funcionário do aeroporto a legislação sobre bagagens lá da Alemanha e eu estava certo, eu comprovei para ele. Então, são esses momentos que a gente percebe quando você está explicando algo para alguém, quando você está ensinando, você percebe que realmente você domina essa língua de um jeito melhor. Então, é uma técnica muito boa. Sempre procure alguém. Uma dica que eu dou para os alunos também, agora não por conta da pandemia, mas essa pandemia vai passar. Impressione todo mundo na mesa de bar. Chegue, por exemplo, a gente que é do alemão, né? Pode não ser o seu caso, mas nós do alemão, chegue contando lá que o alemão tem 4 declinações, que o alemão tem 3 gêneros, que o alemão possui palavras com 20, 30, 40 sílabas, coisas assim, dê um exemplo. Tudo isso você está, de alguma forma, ensinando, está passando informação adiante e também está aprendendo com isso. Então, uma dica muito boa, seja professor, ensine pelo menos alguém aí, e você ainda tem um bônus, né? Você vai ensinar essa pessoa vai aprender também, você vai ter com quem conversar no futuro. A dica número 4, essa vale bastante para o pessoal que está aprendendo alemão, é língua não é gramática. Língua não é gramática, língua não é gramática. Muita gente pensa que língua é só estrutura, fica com medo de cometer erros, um monte de coisas assim, foca só em sintaxe, em coisas desse tipo, e aí não vai falar mesmo. Língua, principalmente uma coisa que muita gente deixa de lado, e que eu pego bastante no pé dos meus alunos, língua é basicamente pronúncia, língua é basicamente som. Você pode errar um monte de coisas na gramática, você pode, a gente que é do alemão, você pode fazer uma declinação errada, usar um acusativo no lugar do dativo, ou um nominativo no lugar do acusativo. Isso é errado? Ok, mas isso é o de menos. Mas se você tem uma pronúncia perfeita, se tem uma pronúncia muito boa, provavelmente a pessoa vai entender o que você está querendo dizer. Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos de quantas vezes a gente escuta um estrangeiro falando português, né? Pensando no caso do alemão aqui, que são línguas mais diferentes mesmo. A gente não se importa se ele fala ou mesa ou cadeira. A gente entende o que ele quis dizer, né? Só porque mesa e cadeira são masculinos no alemão e ele está fazendo, né, essa sobreposição de regras. Mas se ele acerta os artigos, acerta a ordem da frase, tudo certinho, mas tem uma pronúncia horrível, a gente não vai nem entender o que ele está querendo dizer. Então, foque muito, mas muito mesmo na pronúncia. Sejam muito claros, nada de sair comendo letras, sair comendo sílabas. Muita gente já quer falar rapidinho, falar como o nativo e sair engolindo sílabas. Os nativos se entendem dessa forma, mas não necessariamente ele vai entender você falando. Então, tenha uma pronúncia muito clara, e muito caprichada, preste muita atenção nos sons mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tende a fazer os sons da nossa língua materna na língua estrangeira. Foque nisso, que isso vai ajudar bastante no desenvolvimento da língua estrangeira. E a última dica que eu vou dar para vocês é: seja sem vergonha. Isso mesmo, quem está aprendendo uma língua estrangeira não pode ter vergonha, não pode ser tímido. Eu sou péssimo para dar esse exemplo, porque eu sou cara de pau mesmo, assim. Vocês vejam que eu estou me expondo aqui, inclusive, nesse vídeo para vocês. Mas quem já foi meu aluno em sala de aula sabe que eu sou assim lá também, até pior. Mas não sejam, não tenham vergonha, não sejam tímidos. Ali, aquele momento, você tem aquele momento para treinar, para falar, seja mesmo exibido, queira aparecer na aula, queira dominar a aula é sua, não importa que tenha 30 alunos na sala também, aquela aula é sua. Faça de tudo para falar, para ter todas as oportunidades para aproveitar. Quem fica mais tímido, fica mais fechado, pode até dominar a gramática, vai ter facilidade com isso, mas não vai ter esse elemento de comunicação, de se expor, essa coragem que é necessária. Inclusive, para quando vocês forem para o país, né, onde se fala essa língua que vocês estão aprendendo, vocês vão perceber que a gente precisa de muita coragem quando está num país estrangeiro, e em muitos casos, se a gente é brasileiro, mais coragem ainda.
Então, essas foram as dicas de hoje, as 5 dicas para você deslinchar aí na sua língua estrangeira que você está aprendendo. Espero que tenham ajudado algum de vocês. Deixe aqui seu comentário, qual que é o seu maior problema quando você está aprendendo uma língua estrangeira, o que que é do que você tem medo, o que que trava quando você está ali estudando. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bis bald.